Fala pessoal, daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Norwich, né? Hoje foi confirmado o rebaixamento da equipe, depois da derrota por 4-0 pro West Ham. Eu não assisti esse jogo, eu assisti o jogo do mesmo horário, Watford e Newcastle, mas não vai mudar muita análise não, porque, enfim, o Norwich já estava em situação de descida mesmo, né? Então, hoje foi só a confirmação, digamos assim, veio de um jeito bastante doloroso, 4-0, 4 gols do Michail Antonio, inclusive. Tem um vídeo, inclusive, meu falando do Michail Antonio em meados da temporada, um jogador bem interessante, na minha opinião. Vou deixar, inclusive, aí o link na descrição. Mas eu tô aqui pra falar do Norwich, né? Por quê? Porque, assim, o Norwich, é até um pouco estranho falar isso, mas em nenhum momento, pelo menos se a gente pensa em termos ofensivos, de criação de oportunidades, estratégias ofensivas, eu acho que é muito complicado. Eu acho que não. Pelo menos na minha opinião, não é fácil falar que o Norwich merecia cair por conta disso, né? Eu acho que o Norwich caiu muito mais, claro, pela questão da... óbvio, né? Você enfrenta um nível maior, naturalmente a dificuldade é ser maior. Mas muito mais por uma questão de deficiência defensiva do que de fato um time inoperante, mal treinado, que não sabe o que faz com a bola no pé, como por exemplo o Aston Villa foi em vários momentos, ou o Bournemouth também, outro time numa situação muito complicada, por exemplo, né? Porque assim, se a gente for falar do estilo de jogo do Norte, né? Então a gente tem os dois laterais muito participativos, né? Tanto o Jamal Lewis quanto o Max Aarons, os principais laterais da segunda divisão na temporada passada e especialmente pro Norte, um dos principais jogadores. Não só na saída de bola, mas para funcionarem também como armadores pelos lados, né? Principalmente o Max Aarons com capacidade de condução, trocando passos. O Jamal Lewis era até um cara um pouco mais de buscar o corredor em alguns momentos, mas os dois muito participativos, né? Você tinha a dupla de volantes, não só para combater, como também para fazer essa distribuição, né? McLean e Tete, geralmente. Tribe também chegou a jogar por ali em alguns momentos, o próprio Moritz Leitner. Você tinha o meio-campista central no 4-2-3-1, que geralmente era um cara de definição. Jack Zimmerman e Vrancic, né, foram os que se revezaram, se alternaram nessas duas funções. Os meias abertos, né, via de regra, eram Buendia e o Onel Hernandes, naturalmente iriam trabalhar mais por dentro. O Onel Hernandes até tem um perfil um pouco mais de ponta, de fôlego, de jogador de capacidade física para ir ali de fundo, mas também com capacidade para driblar por dentro. E o Buendia, talvez o jogador que mais tenha criado oportunidades na segunda divisão inglesa na temporada passada, um dos principais criadores de jogadas. E o Timo Pukki à frente, artilheiro, definidor, mas não só isso, também podendo fornecer como uma jogada de pivô, se projetando no espaço, caindo pelos lados para tentar uma bola cruzada na área e diversamente receber uma bola em profundidade para finalizar. Então você tinha um time muito bem montado que sabia exatamente o que fazia dentro de campo. E na Premier League, ouso eu dizer que talvez em 90% das partidas o Norwich criou no mínimo 3 chances claras de gol, 3 boas chances de gol. Eu sei que é um pouco estranho falar isso de um time que é rebaixado na lanterna e que provavelmente vai conquistar poucos pontos até o final do campeonato. Eu sei que parece estranho falar isso, mas assim, eu acho que o Norwich caiu muito mais por uma incompetência defensiva e talvez até em alguns momentos por não estar preparado para enfrentar um nível de exigência não só técnico individual, né? Naturalmente se você sobe de divisão você enfrenta jogadores mais fortes, mais rápidos, com maior capacidade de drible, de passe. Isso é óbvio, característica individual dos jogadores que você vai enfrentar. Mas também na questão tática. Em vários momentos, assim, os gols que o Norwich levava, óbvio, além de alguns momentos de erro individual, eram também gols onde, assim, mostrava, parecia que era ingenuidade, sabe, assim, parecia que era um time de juvenil enfrentando jogadores profissionais em alguns momentos, né, porque, assim, eram muitos espaços deixados, né, em alguns momentos era muito fácil penetrar a defesa do Norwich, não necessariamente com a qualidade técnica individual, mas por conta de estratégia mesmo, né, eu acho que isso também pesou, e a partir daí, principalmente ali no período de novembro, né, porque o time já começou numa debandada praticamente ali final de setembro, já está numa situação relativamente complicada na tabela, já um pouco ali em início de novembro, e a partir daí o time, o retrato dos jogos era, o time começava a jogar bem, criava algumas oportunidades, o Norwich, é o que eu falei, talvez em 90% das partidas tenha conseguido criar várias oportunidades, várias não, no mínimo umas 3, 4 oportunidades para cima dos seus adversários, né, praticamente todos os jogos era assim. Mas aí, levava um gol de uma forma geralmente meio tola, meio boba, assim, onde mostrava realmente muita fragilidade, e a partir daí o time caía, a moral ia lá embaixo e ficava um longo período dentro dos jogos mesmo, né? Assim, sem conseguir mostrar muita capacidade de reação. E depois, quando ia tentar as alterações para tentar uma reação, já era tarde demais, né? Então, assim, é muito mais um retrato de um time. Ingênuo é uma palavra um pouco genérica no futebol, mas assim, um time que às vezes parecia não preparado defensivamente para enfrentar o que a Premier League em alguns momentos mostrava, não só no fator individual técnico do nível dos jogadores que o Norwich passou a enfrentar, como também tático.
apesar de ofensivamente ser muito interessante. E por isso que a gente pode falar dos destaques do Norwich ofensivos. Então você tem o Todd Cantwell, né, que explodiu assim para, digamos assim, no futebol inglês nessa temporada, né? A temporada passada ele foi um pouco mais utilizado mais na reta final do campeonato, mas nessa temporada ele passou a ser mais utilizado como titular, tomando o lugar do Enel Hernandes, né? O Buendia, por exemplo, o principal criador de chances na equipe do Norwich. O Puk teve um início muito bom e depois caiu muito de rendimento, mas um atacante até de bons recursos. O McLean, na minha opinião, um dos jogadores menos falados do Norwich, mas muito importante. Já jogou como primeiro homem de meio campo, segundo homem, já jogou como segundo atacante em diversos momentos, né? Sendo muito importante em vários sentidos. Na minha opinião, um dos principais jogadores do Norwich, né? Então, assim, você tem bons nomes, principalmente... os laterais também, né? Principalmente o Max Aarons, na minha opinião, assim, se a gente pensa, é porque assim, a lateral inglesa, a lateral direita inglesa está muito bem servida com Arnold, Wan-Bissaka, Reece James, um pouco mais novo, mas enfim. E o Max Aarons sai um pouco atrás, até por conta do nível em que ele joga. Mas é um lateral muito interessante, acredito eu, que não deve permanecer pro Norwich na próxima temporada, porque é um cara de muito potencial mesmo, né? Como eu falei, um dos principais armadores pelo lado direito e de jogador com capacidade de saída de bola por aquele lado da equipe Norwich, não só na segunda divisão, como na primeira divisão. Então você tinha um time com muita qualidade ofensiva, assim, com muita dificuldade defensiva, que praticamente não se reforçou, né, para essa temporada, né, mesmo tendo que enfrentar um nível mais alto, e conseguiu mostrar muita capacidade, sim, de criar oportunidades, né. Já se esperava que a temporada não seria exatamente fácil, porque, assim, óbvio que o nível é mais alto, e até porque o time não se reforçou. O Norwich, se a gente pega os times da primeira metade da temporada, mais ou menos, do Norwich, não tinha reforço nenhum praticamente naquele time. Era praticamente o mesmo time da segunda divisão, né. Então é óbvio que daria para se esperar um pouco mais de dificuldade, né? Talvez assim, um time que fosse brigar para não cair, mas que no final das contas conseguiria permanecer na primeira divisão. Só que assim, o que eu fiquei impressionado foi como em vários momentos, como tão cedo o Norwich já parecia tão vulnerável. Isso que me deixou mais impressionado, porque o time, em diversos momentos, e quem assistiu os jogos vai poder confirmar o que eu tô falando, o time tinha capacidade de criação de jogadas, o time sabia trocar passes, né? Contra praticamente todas as equipes, o time sabia construir, inclusive muito mais que equipes que estão à frente do Norwich, né? O Norwich não precisava necessariamente ser uma equipe reativa para criar oportunidades, não, geralmente é comum nessa faixa de tabela, né? Óbvio que teve alguns jogos que chamou minha atenção, né? Aquele jogo contra o Manchester City foi até num outro cenário, onde não necessariamente expôs as melhores características do time, né? O time teve que ficar teve que se defender para sair em contra-ataque. O time teve várias outras boas atuações e que não necessariamente resultaram em vitórias por conta justamente dessa questão da diferença técnica, claro, que você vai encontrar numa liga mais difícil. E mesmo na questão do não aproveitamento das oportunidades criadas, era também por uma questão técnica, né? Obviamente, você sai de um ambiente onde você tem que enfrentar defensores de segunda divisão e passa a enfrentar um ambiente de defensores de primeira divisão, é óbvio que você vai sentir, é óbvio que o time sente. Eu acho que também esse foi um outro fator, né? Então, eu acho que de forma geral, pra gente resumir essa queda do Norwich, a gente pode falar que era um time que ofensivamente tinha muita capacidade, mas que ofensivamente com muita capacidade, defensivamente algumas deficiências que ficaram bastante expostas no nível mais alto. E por justamente jogar no nível mais alto, em diversos momentos o time não era só batido tecnicamente, tanto no quesito defensivo, né, de não conseguir aproveitar as oportunidades até por conta da deficiência, por conta do enfrentamento técnico mais forte, como também no quesito defensivo, sofrendo defensivamente não só por conta da questão técnica, mas também por conta da questão tática, dos espaços que eram facilmente encontrados em alguns momentos pelos adversários, mas que não fossem necessariamente adversários com as melhores propostas de jogo, ou dos mais bem treinados para atacar. E mesmo assim o Norwich saiu em desvantagem, saiu perdendo na maioria desses confrontos, né? Então assim, eu sei que é complicado falar, mas o Norwich não é um time que exatamente a gente possa se desprezar todo o trabalho do Daniel Farke, não. É um time que sabia o que fazer com a bola no pé, mas talvez por conta da dificuldade, pela sua principal caso, a dificuldade técnica e de nível mesmo, não conseguia nem converter muitas oportunidades, nem frear o ímpeto adversário. E isso foi decisivo na queda, tá? É uma pena, um dos trabalhos mais interessantes que eu já vi de um time na segunda divisão nos últimos anos. Óbvio, teve a questão do... Talvez o Wolverhampton tenha sido o primeiro, né? Mas o Norwich foi um dos mais legais, né? O Leeds do Bielsa também, que deve subir na próxima temporada, deve estar na Premier League. Mas enfim, é uma pena. Sempre chato quando trabalhos desse tipo caem, né? Voltam para a segunda divisão. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação. Ao meu ver, alguns jogadores devem sair, até porque tem a questão econômica, né? Então, naturalmente, o time vai ter que se desfazer de algumas peças. Mas, assim, talvez
para a questão de querer ter um mínimo de competitividade, alguns jogadores vão ter que ser mantidos. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação do Norwich para a próxima temporada. Uma pena, porque era um time muito interessante, principalmente, aliás, praticamente, né, em quesitos ofensivos, ideia de jogo para atacar o adversário. É uma pena que tenha sido rebaixado, tá? Então é isso, sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.